e rezarmos juntos a oração de exorcismo que fica na página 89 do livro de Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor. Tá? Depois dessa oração, nós vamos ter uma apresentação da Lei Católica. Tá? Nós vamos ficar atentos e em silêncio. Por favor, vai silenciando, ficando no seu lugar. Vamos chegando para o nosso lugar e vamos rezar juntos a oração de exorcismo. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim e dos meus pensamentos, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Rezemos mais uma vez com confiança. Feche seus olhos, acalme seu coração e tenha certeza de que você está se entregando agora à Trindade Santa, para que a Trindade nos acolha no seu amor infinito, envolva-nos Maria também no seu manto sagrado. Vamos rezar com confiança e com fé. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim e dos meus pensamentos, e que o próprio Deus te acorrente e te joga para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Mais uma vez, rezemos juntos. Afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim e dos meus pensamentos, e que o próprio Deus te acorrente, te joga para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Vamos nos sentar. Nós vamos ter a apresentação agora da Liga Católica. Nós vamos acompanhar. Eu, Jair Fernando, presidente da Liga Católica, estamos chegando agora na concentração no Oeste Fluminense de Itaú. E por acaso nós devemos passar aqui para fazer uma visita, hoje, na data do aniversário do Presidente Nossa Senhora. Então eu gostaria de convidar vocês que rezassem uma Ave Maria em agradecimento a cada dia a dia da nossa vida, a presença de Nossa Senhora e a intercessão que ela faz por nós. E que a Sagrada Família de Nazaré esteja não só do nosso lado, membro da Sagrada Família, mas do lado de cada família brasileira, mostrando o rumo certo, o caminho que a família seguir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre,
Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, rogai por nós. Aplaudir os nossos irmãos da Igreja. Obrigada pelo carinho, pelo amor, né? E viva Nossa Senhora! Rezar no terço, consagra esses bebês a Nossa Senhora e faz uma oferta generosa de um enxoval para os bebês carentes. Obrigada a você que tem possibilitado que essa obra social continue, e é muito importante que ela continue, né? Porque a nossa fé precisa ser com obras. A nossa fé precisa ser manifesta através das nossas boas obras, e a obra do berço é uma maneira de nos unirmos em oração, mas também de nos unirmos concretamente em favor dos mais necessitados. Então, você que trouxe a sua doação, muito obrigada. Participar e viver este momento importantíssimo que é a Santa Missa. Canta comigo, hoje o céu se abre para derramar. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Se abre para derramar. Põe volume na sua voz sobre os corações. Toda a graça do Pai. Pode ser melhor. Eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar. De todo o meu coração.
e envolvidos por esse poder do Espírito Santo, nós queremos colocar no altar do Senhor e colocar sobre o manto maternal e protetor de Maria todos os nossos irmãos que vieram de Cimento Paraíso, de Comendador Venâncio e de São José de Bar, da Fazenda Cardoso. Vamos aplaudi-los? Desculpa, Fazenda Colosso, tá? É o pessoal da Fazenda Colosso. Recebemos também com muito carinho, com muito amor, e rezamos pelos nossos irmãos que sempre nos acompanham nesses 18 anos de Bom Jesus do Norte. Meu carinho muito especial pelos meus irmãos de São João da Barra, por todos aqui de todos também que participam sempre conosco. Deus abençoe vocês. É também com muito carinho, com muita gratidão que eu oferto ao Senhor, toda a comunidade que nos acompanha também ao longo destes 18 anos, fielmente, os nossos irmãos de Campos, de Campo Novo e de Barcelos. Peço também a proteção do Senhor, a bênção maternal de Maria, para os irmãos também que são fiéis ao momento mariano, que são de Bom Jesus e Itapapuana, de Italva e toda a comunidade de Itaperu. Irmãos que vêm de Pirapitinga e também os nossos irmãos que conosco novamente estão e que são de São José do Calçado. O valor da missa é infinito, então que tivéssemos o dobro, o triplo, o quádruplo dessas intenções, ainda seria pouco pelo valor desta celebração. Vamos colocar no altar estas intenções, para que também não ocupemos o tempo fazendo a leitura, porque sabemos que Deus já conhece a sua intenção, já conhece o seu coração. Vamos colocar no altar do Senhor, e neste momento eu te convido a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos e colocar também no altar a intenção, que pode não estar escrita aqui, mas está gravada no seu coração e vai agora para o coração do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Solenidade da Santíssima Trindade. Toda a nossa vida cristã é iluminada pela Trindade. Um profundo ato de amor de Deus para com o seu povo se revela no ministério da Trindade. Deus é comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus uno e trino nos convida à plena comunhão com Ele e com os irmãos. De coração aberto, caminhemos animados pelo Espírito Santo que habita em nós, para que cheguemos à maturidade da fé em Cristo Jesus, que nos revela o rosto misericordioso do Pai. Todos de pé para recebermos o nosso celebrante. Teu coração é um altar, você escolhe.
do Espírito, fostes considerada digna de entrar no santuário onde refúgio todas as glórias, digna de ultrapassar o véu, Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos a esta celebração eucarística, nesse lugar privilegiado, no dia em que celebramos o grande mistério, um só Deus e três pessoas. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito de amor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No mistério da Trindade encontramos o amor que nos convida a ser em Deus um só povo, uma só fé e uma só esperança. Confiantes, peçamos perdão por nossas infidelidades que nos afastam da unidade com Deus e com os irmãos. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Glória a Deus nas alturas. Paz a terra aos homens escolhidos. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais pecado no mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis em Pai, tende piedade de nós. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. A sabedoria é Cristo, palavra viva de Deus, que tudo cria e nos encaminha à presença misericordiosa do Pai. O Senhor envia sobre nós a verdade do Espírito Santo, reunindo todos numa mesma fé. Por isso, a ação redentora da humanidade é fruto do amor que emana da Trindade. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado, como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome, por todo o universo.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando hoje a grande festa do maior mistério da nossa fé, a Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E segundo a nossa experiência, a nossa imaginação, podemos dizer que o Pai é superior, ele é chefe de todos. O Filho é obediente ao Pai. E o Espírito Santo obediente a todos dois. E é errado, porque é totalmente diferente. Porque o próprio Filho de Deus, feito homem,
Ele nos anuncia, revela esse mistério inefável da Santíssima Trindade. É isso que confessamos no nosso credo, que o Filho não criado, mas gerado desde os tempos infinitos, antes que todo o mundo existisse, como nos diz primeira leitura, não tinha nada, a sabedoria é gerado desde a eternidade, tão imenso que gera a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E isso podemos assim, muito simplificado, dizer, porque jamais com as nossas percepções podemos desvendar esse mistério da Santíssima Trindade. Afinal de contas, nós, no século XXI, queremos tudo botar na proveta, tudo experimentar, tudo explicar cientificamente, e esquecemos de um detalhe, que a fé, ela ultrapassa os limites da ciência, ela ultrapassa a capacidade do nosso cérebro, ela ultrapassa tudo que podemos imaginar, porque ela toca ao infinito, porque ela toca as coisas que não podemos ver, mas podemos sentir, podemos aceitar porque alguém nos revelou. É exatamente essa revelação pelo Filho de Deus feito homem que nos aproxima a Deus uno e trino. Nesta Trindade que o Cristo mandou seus discípulos anunciar a boa nova a todas as nações e enviou para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Entramos nesse mistério, chamados pelo amor de Deus, pelo amor que não tem limites, pelo amor que foi colocado nos nossos corações. E é claro que nós apropriamos a cada pessoa uma ação específica, mesmo que todas agem por igual. Onde tem Pai, tem Filho e Espírito Santo. Onde tem Filho, tem o Pai, tem Espírito. Onde tem Espírito, tem Pai e Filho. Mas nós apropriamos, repito, porque isso nos deu razão o próprio Jesus Cristo. Ao Pai consideramos como Criador de todas as coisas,
pela sua palavra, pela sua sabedoria, criou tudo, estabeleceu as leis que regem todo o universo, estabeleceu tudo no seu núcleo, deu a capacidade à sua criatura de se desenvolver, de crescer, de conhecer cada vez mais as suas obras e aproveitar para o seu próprio bem. Mas foi enviado para ser o nosso Redentor. Por isso ele assumiu a nossa natureza humana, para que esta natureza, que se extraviou pelo pecado, que desobedeceu ao Pai, ela seja um elemento principal da sua própria redenção, pela paixão, morte e ressurreição. Para que esta natureza reconheça a sua realidade, que reconheça o verdadeiro Deus que se revela e tenha uma participação nos mistérios que nos foram revelados. Nesse mistério que fomos chamados de filhos e filhas de Deus. Na hora do sacramento da confirmação, esse Espírito que Jesus chama de Paráclito, de defensor, de advogado, de companheiro, no Evangelho de hoje, Espírito da verdade, que ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. E esta unidade perfeita, o que é de Pai é meu, e o Espírito Santo pega o que é meu, então do Pai e do Filho, para nos anunciar, para nos confirmar, para nos santificar, para cuidar da obra de Jesus Cristo, da sua igreja, que ela realmente seja até o fim dos tempos a luz do mundo, que ilumina a mente dos homens para seguir o bem e fazer o bem, para ser o sal da terra, para não estragar, mas conservar, mas dar o gosto de todas as coisas, de ser realmente a glória de Deus. Esse Espírito Santo que, como diz o livro de Gênesis, que pairava sobre as águas, o Espírito de Deus que se estendia sobre todo esse caos e o organizava. É exatamente esta festa de hoje, é um fecho de cristal, de ouro, de
uma preciosidade infinita de todas as festas, de todo o mistério da nossa redenção, de toda a história da nossa salvação, de toda a história do universo. Esta festa é porque nele, em Deus, nós vivemos, nós somos, nós fomos de novo aceitos como filhos e filhas de Deus. Poderíamos muito falar sobre a Santíssima Trindade, mas isso vai ser somente a nossa palavra, porque não temos realmente uma palavra exata para expressar esse infinito mistério. Não temos capacidade de explicar. É melhor mesmo é dobrar joelhos e o adorar. Adorar mesmo esse Deus que nos ama e nos ama infinitamente. Esse Deus que nos admite participar da sua divindade, nos adotando como filhos e filhas de Deus. Este Deus que não rejeita ninguém. Este Deus que se sacrifica para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Esse Deus que nos chama a colaborar na sua obra criadora, na sua obra da sua providência de melhorar a vida de toda a natureza e nunca destruir. Ele quer a nossa colaboração. Ele quer que sejamos de verdade filhos e filhas de Deus. Com essa profissão de fé, um símbolo niceno-constantinopolitano, onde professamos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que gera o Filho e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos,
padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ao Deus de bondade, elevemos nossas preces na esperança de que seu amor conduza a todos a caminharem na construção do seu reino. Rezemos confiantes. Ó Deus, ouvi nossas súplicas. Para que, vivendo o ano da fé e celebrando a Santíssima Trindade, fortifiquemos nosso coração na fé, no amor e na esperança, rezemos confiantes. Ó Deus, ouvi nossas súplicas. Para que possamos contemplar e nos alegrar pela riqueza da criação, sendo também construtores de um mundo mais justo e fraterno, rezemos confiantes. Ó Deus, ouvi nossas súplicas. Para que, iluminados pela palavra de Deus e exemplo dos santos, sejamos testemunhas vivos do Redentor, rezemos confiantes. Ó Deus, ouvi nossas súplicas. Para que, fortalecidos pela graça, possamos melhorar a qualidade de nossas atitudes, buscando de coração sincero, o Senhor de nossa vida, rezemos confiantes. Ó Deus, ouvi nossas súplicas. Por todas as intenções que celebramos esta Santa Missa, por todas que estão lá no fundo do nosso coração, por todos que se recomendaram às nossas orações, rezemos confiantes. Ó Deus, ouvi nossas súplicas. Senhor nosso Deus, único e verdadeiro, eis que as preces de nós, vossos filhos e filhas, vos dirigimos com renovada confiança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo que revelastes a nós e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós os aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer
ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai o nosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a vossa oferenda, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvais, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, Senhor, a vossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Roberto Francisco, com os bispos do mundo inteiro, e o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai, ó Pai, a vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente
da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A força será em vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos uns aos outros em Cristo. Vamos cantar. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores que nós damos neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, estamos preparados para receber Jesus Eucarístico. Nós o receberemos diretamente na boca, porque estamos em local aberto. E essa é a atitude mais prudente para resguardar o corpo de Jesus. Você verá uma bandeirinha branca, ali então podem se formar as filas ao encontro do alimento de vida eterna, que é Jesus. Santíssimo,
Ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua invisível unidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Nada
fraquezas, dificuldades, sofrimentos, enfermidades,